prefere assistir o vídeo que já está lá em relação à disciplina, e a gente não quer ter aula quinta-feira que vem. Não tem problema nenhum, tá bom? No final da aula, eu queria que ficasse para a gente conversar a Luciane e a Maura. Isso, exatamente, Kennedy, perfeito. Vocês podem assistir o vídeo, os vídeos eu vou deixar, então, os links, e a gente discute depois, tá bom? Se todos estiverem de acordo também, tá? Se não, não tem problema, eu dou aula na quinta também, tá? Bem, então vamos lá. Esse vídeo também já tá lá na plataforma, aliás, no YouTube, desculpa, mas enfim. Vou fazer a aula hoje com vocês. Hoje nós vamos falar sobre emoções. Deixa eu ver se está gravando aqui, gente. Perfeito, tá. Então, hoje nós vamos falar sobre emoções, né? Emoções e microemoções, né? As emoções, gente, é um tipo de sistema disperso, né? A gente vai falar sobre sistemas dispersos na aula que vem. A aula é essa que vocês vão aí discutir se vão querer que eu a faça dessa forma ou se vocês vão ver os vídeos que estão disponíveis já sobre esse assunto, tá? Alguém pode me dizer o que entende, o que vocês entendem por sistemas dispersos? Alguém sabe me dizer o que é sistema disperso? Alguém pode me dizer? O que é um sistema disperso? Alguém pode me dizer? Bora, gente. Final de semana já está chegando. Pois bem. Alguém? Alguém quase se empolgou aí para falar, né? Mas vamos lá, gente. O que é um sistema disperso? O sistema disperso não deixa de ser uma mistura, né? Você vai dispersar uma fase, um solvente, um sólido, em outra fase, que pode ser líquido, que pode ser sólido, tá? Então, o sistema disperso é quando você faz a mistura de dois componentes, né? E esses componentes podem ou não ser compatíveis quimicamente entre si, ou seja, podem ser solúveis ou não. Hoje, nós vamos falar sobre sistemas dispersos heterogêneos, né? Porque nós temos sistemas dispersos homogêneos. Aí tá, alguém pode me dizer qual seria a diferença entre um sistema disperso heterogêneo, a exemplos de emoções e de suspensões, e me dá um exemplo de um sistema disperso que seja homogêneo, de acordo com a condição que eu dei para vocês agora em relação a um sistema disperso? Alguém pode me dizer? Qual foi a pergunta, professora? Eu me perdi aqui. Tá. Qual a diferença de um sistema disperso heterogêneo para um sistema disperso homogêneo? Qual a diferença? Acho que o sistema disperso heterogêneo, em repouso, ele se divide em fases. Ele se divide em fases? Ou não. Pode ser... dependendo, se a mistura for muito instável, ele pode se dividir, tipo um creme. E um homogêneo? O homogêneo, ele permanece homogêneo, em uma fase só. Muito bem, a gente tá ficando quente. Então, você falou que você acha que o sistema disperso heterogêneo, ele se divide, né? Todos os sistemas dispersos, você vai ter ali pelo menos duas fases a serem misturadas. A diferença é que no final dessa dispersão, um vai ser heterogêneo, por quê? Porque ou as duas fases vão ficar visivelmente perceptíveis a olho nu, aí eu vou dar um exemplo das suspensões, elas são dispersões heterogêneas, que a olho nu, né, você consegue perceber que o fármaco, ele pode estar depositado lá no finalzinho do recipiente, né, e a outra fase, a fase contínua, que a gente fala, ou a fase externa, né, ou a fase dispersante, ela está
em todo o recipiente. Um sistema de espécie homogêneo é aquele que, após a mistura, após a dispersão dessas duas fases, você não consegue reconhecer as duas fases, você vê uma fase homogênea, né? Sem nenhum precipitado, digamos assim. Então, você vê uma fase, o aspecto visual é único. Quem são esses tipos de sistema? Vou dar um exemplo, água e sal. Água e sal vai formar o quê? Uma solução, porque o sal é solúvel em água, tá? A mesma coisa, água e açúcar, por exemplo, né? A ácido acetil salicílico em água, você vai ter uma solução, dependendo da concentração do fármaco. E uma solução é um sistema disperso, entretanto, ele é um sistema homogêneo. E nem mesmo por microscópio eletrônico, pelo melhor microscópio que nós tenhamos, você não vai conseguir ver a fase o fármaco, né, e separado da fase dispersante. Por quê? As moléculas de fármaco vão estar em tamanhos tão pequenos, iônicos, né, são íons ali, dissolvidos no meio, por isso que se chama fase homogênea, né, os sistemas dispersos homogêneos. A mesma coisa a gente fala de coloides, né, que a gente vai falar na próxima aula. Os coloides também são sistemas dispersos heterogêneos, porque aí sim, pelo microscópio, você consegue perceber quem é a fase dispersa, quem é a fase dispersante, entretanto, visualmente você não consegue, por isso que o aspecto é homogêneo, tá? Então, é só para a gente começar a pensar, né, sobre emulsões, claro, uma forma farmacêutica que pode ser tanto líquida quanto semissólida. Por isso que eu faço um capítulo à parte com esses sistemas, né? Por quê? Porque emulsão, gente, é um tipo de sistema que você vai encontrar não só na farmácia, você vai encontrar na química, você vai estudar na biotecnologia, você vai estudar na biologia, então, você pode até estudar na área de computação, por quê? Um sistema, um sistema emulsionado é um sistema, né, que você pode ter a possibilidade de misturar uma fase que é solúvel em água e outra fase que é solúvel em óleo, ou seja, são duas tipos de fases immiscíveis entre si, né? E as emulsões, a gente já viu lá em semissólidos, que elas são muito utilizadas para fazer creme, para fazer pomada, né? Então, as emulsões, ela tem uma grande aplicabilidade, não só na indústria farmacêutica, mas na indústria de cosméticos e na indústria alimentar, tá? Na indústria alimentar, então, assim, a gente tem exemplos, assim, clássicos de sistemas emulsionados. Vou começar pela maionese, por exemplo. Né? Se vocês quiserem fazer uma emulsão, faça uma maionese em casa, vocês vão estar fazendo uma emulsão, né? Por quê? Você vai ter lá o óleo, o ovo, né? Que tem dentro o quê? O ovo tem a própria gema do ovo, que tem a lecitina, funciona como um tensoativo. A gente vai ver que a molécula da lecitina é uma molécula que a gente chama de anfifílica. Eu estou mostrando esse videozinho para vocês, esse vídeo não, esse GIF aí, para vocês perceberem que essa molécula, essa estruturazinha aí, que tem um cabinho, né, que a gente chama corpo, e a bolinha no final, representando a cabeça polar e a cauda apolar, é o que nós chamamos de tensoativos, né, emulsificantes, agentes emulsificantes. Na fala farmacotécnica, você fala qual é a função desse recipiente. Ele é um agente emulsificante, tá? Ele é um emulsionante. E qual o nome que se dá a esse recipiente, né? Qual o nome que se dá a ele quando você vai comprar no mercado? Tensoativo, surfactante. Mas a função é emulsificante ou agente emulsificante, tá? Então, qual a função desse agente emulsificante? Ele é o recipiente primordial para a formação de um sistema emulsionado. Porque olha o que está acontecendo aqui, né? Ele está se ligando aqui, veja que a parte apolar dele, que é a cauda, está se ligando essa molécula de óleo, né? A parte polar está ficando para fora, em contato com a água, porque isso aí é água, tá? É a fase aquosa, para formar as micelas. Para formar as micelas, as gotículas de óleo que vão ficar espalhadas. Ele vai, com a energia, essa molécula de óleo grande aí, ela vai ser quebrada em outras menores. E quem vai fazer, né, com que essas gotículas de óleo permaneçam pequenas e distribuídas na fase aquosa é o tensoativo. Então, esse é o conceito de emulsão e é assim que se forma
um sistema emulsionado, tá? Tudo bem, gente, até aqui? Percebam que há a formação dessas micelas, né? E aí você vai ter um sistema emulsionado, tá? Então, o que é uma emulsão? Né? Uma emulsão é um sistema heterogêneo formado por duas fases líquidas imissíveis, onde uma fase dispersa, composta por gotículas, está distribuída num veículo, fase dispersante, tá? Então, eu estou falando aí de um sistema, que a emulsão é um sistema heterogêneo, porque eu tenho duas fases líquidas. Gente, está uma barulheira louca hoje aqui, desculpa. Duas fases líquidas imissíveis entre si, onde uma fase dispersa, né, é composta por gotículas. A gente pode chamar de fase dispersa ou fase interna também, tá, gente? Que é a fase que está em menor quantidade nessa mistura, né? Está distribuída, né, num veículo que é a fase dispersante ou também fase externa, que é sempre a fase que está em maior quantidade numa emulsão, tá? Então, é uma dispersão em que a fase dispersa é composta por pequenos glóbulos ou gotículas de líquido que se encontram distribuídos em um veículo no qual é immiscível. Esse é o conceito de emulsões. Gente, até aí, tudo bem? Sim. Professora, Oi. a Brena disse que está tentando entrar. Ah, tá. O barulho tá terrível aqui hoje, gente. Peço desculpa a vocês, mas só se eu gritar aqui, pessoal, vai ser difícil. Tá tendo uma obra aqui perto e tá bem difícil. Certo, gente? Então, esse é o conceito de emulsão. E aí tem algo bem importante que eu não quero que vocês esqueçam, mas eu vou frisar, vocês vão ver, se vocês forem assistir o vídeo de sistema disperso, vocês vão ver que o tamanho das gotículas que se formam, né, tanto num sistema coloidal, quanto num sistema heterogêneo grosseiro, né, que são as dispersões grosseiras, que são as emulsões e as suspensões, o tamanho dessas gotículas são muito importantes. Inclusive, em sistemas dispersos, o que vai fazer a diferença entre uma solução, um sistema coloidal, e uma dispersão grosseira é o tamanho da gotícula. Aliás, é o tamanho da fase interna ou fase dispersa. Então, para emulsões, dependendo do tipo de obtenção que eu vou usar, né, dependendo do tipo de técnica que eu vou utilizar para obter uma emulsão, eu posso ter uma macroemulsão, que são as emulsões comuns, é o caso de uma maionese, né, é o caso de uma emulsão opaca, aquela emulsão opaca que a gente costuma utilizar, por exemplo, em protetores solares, por exemplo, você tem um sistema emulsionado, geralmente você vai ter lá loção, mas é uma emulsão aquilo ali, tá? O sistema emulsionado. Você tem macromoléculas, ou seja, tamanho de gotícula que varia entre 100 a 100 mil nanômetros, por isso que você vê ali aquele aspecto opaco, né? E nós temos, dependendo também do tipo de técnica que eu vou utilizar, eu posso ter uma microemulsão. O que seria uma microemulsão? São emulsões que têm tamanho de partícula entre 10 a 100 nanômetros, ou seja, muito pequenos. Como que eu consigo, professor, uma microemulsão? Utilizando equipamentos com alta agitação, com alta rotação, né? É o caso do Turrex, você consegue rotação de até 10 mil RPMs, né? É o caso dos homogeneizadores de alta potência, que são utilizados para obter nanoemulsões. E qual o aspecto, qual a diferença dela para uma macroemulsão? Essa emulsão comum, tradicional, que a gente compra lá na farmácia, a emulsão de Scott, por exemplo, né? É o tamanho de partícula. Por isso que as macroemulsões, no aspecto físico, elas são opacas, e as microemulsões são transparentes. Por quê? Por conta do tamanho da gotícula. Tudo bem, gente, até aí? Certo. Beleza. Professora, eu poderia dar um exemplo de agente dispersante? Fase dispersante, De fase? De uma emulsão mesmo. Que, claro, vou te dar... dispersante.
Pode deixar que eu vou dar o exemplo de várias emoções. Eu estou só falando sobre o conceito agora, tá? Já eu vou te tudo bem. dar o exemplo de... Você falou da fase dispersante, é isso? Isso, porque eu vi aí no conceito, aí eu acho que eu vagou aqui, não prestei atenção, sei que você não tinha falado. Nós temos uma emoção, fase dispersa, que é composta sempre pela fase que está em menor quantidade, ou também chamada de fase interna. Então, fase dispersa também é chamada de fase interna. Quem é a fase dispersa ou a fase interna? É quem vai se dispersar no meio que está em maior quantidade, que é quem? A fase dispersante. A fase dispersante pode ser água ou óleo, tá? Tanto faz, pode ser água ou óleo, depende do tipo de emoção que você quer obter. E eu vou explicar como é que a gente consegue diferenciar isso, tá? A fase dispersa também pode ser água ou óleo para uma emoção, tá? Tudo bem? Entendi. Mas Obrigada. eu vou dar vários exemplos aqui de emoções, tá? Então, esses sistemas classificam-se de acordo com a hidrofilia ou lipofilia da fase dispersante, ou seja, da fase externa. Por quê, gente? Porque a fase externa ela está sempre em maior quantidade. Vejam bem, aqui eu trago uma foto, como é que é, Amanda, me fala aí, não é uma foto, uma fotomicrografia, tá? De uma emoção quando visualizada em microscópio óptico, tá? Então, aqui, ó, vocês podem ver, essa parte que está em cinza aqui é a fase dispersante, ou seja, a fase externa. E aqui são as gotículas do óleo dispersas na fase dispersante. Então, veja bem, aquele sistema opaco de emulsão que você vê visualmente, né, quando você coloca ao microscópio óptico, você consegue enxergar as pequenas gotículas do óleo distribuídas na fase dispersante, tá? E quem que garante a estabilidade dessas gotículas de óleo espalhadas de maneira homogênea na fase dispersante? Os agentes emulsificantes. São eles que garantem a estabilidade de uma emulsão. Não se esqueçam disso. E a emulsão, mais uma vez, é um sistema termodinamicamente instável. Por quê, gente? Por que as emulsões são sistemas termodinamicamente instáveis? O que isso quer dizer? Tenho certeza que vocês já estudaram a termodinâmica. Mas, resumindo, as emulsões são sistemas que, dependendo da temperatura a qual ela esteja submetida ou armazenada, ela pode sim ter a sua estabilidade afetada, tá? Por quê? Porque a temperatura afeta, né, as dispersões do tipo emulsão, né? Por quê? Porque a temperatura, ela pode, por exemplo, diminuir, né, a viscosidade desse sistema. E assim provocar o quê? Por exemplo, a quebra, né, a coalescência, que é a quebra da emulsão. Então, a temperatura, ela pode influenciar na estabilidade, por isso elas são consideradas termodinamicamente instáveis. Portanto, há necessidade de incorporar um agente emulsificante. E mesmo com o agente emulsificante, a temperatura pode influenciar na estabilidade de emulsões. E falando de emulsificantes, né, que são os agentes que de fato vão promover a estabilidade de uma emulsão, qual é o mecanismo pelo qual esses emulsificantes podem promover essa estabilidade, né? Através da diminuição da tensão interfacial entre a fase interna e a fase externa, ou seja, fase dispersa e fase dispersante, fazendo com que essas fases se misturem e a dispersão permaneça estável. Mas, professora, o que é tensão interfacial? O que é tensão interfacial? Gente, quando você mistura aqui, ó, não sei se dá para vocês verem, aqui você tem, né, é uma emulsão que não deu certo, aqui você tem a separação de fases, né? A água aqui, o óleo aqui embaixo, não sei se está aqui misturado com alguma outra cera, mas enfim, você tem aqui separação de fases. A tensão interfacial, né, essa tensão interfacial, é uma tensão, é uma força de repulsão que acontece sempre quando você tem a mistura de dois líquidos immiscíveis. Por quê? Porque eles não têm compatibilidade química entre si. Então, ao redor da interface entre os dois líquidos, tem uma tensão interfacial que é provocada pelo quê? É provocada pelas forças de atração
que as moléculas de uma própria fase têm uma pela outra. Então, é como se fosse o seguinte, gente, a água, as moléculas de água têm atração por si, então elas tendem a ficar o quê? Agrupadas. O óleo tem atração pelas suas próprias moléculas, então eles tendem a ter força de atração entre si. E é justamente a somatória dessas forças de atração entre as moléculas da mesma fase é que cria essa tensão interfacial entre os líquidos immiscíveis. Entenderam? E aí, essa tensão que impede que haja o quê? A mistura desses dois líquidos. E aí, o que o agente emulsionante faz, o agente emulsificante? Ele quebra essa tensão interfacial. Ele vai lá e diminui essa tensão interfacial. Por quê? Porque ele é uma molécula anfifílica que tem tanto parte hidrofílica quanto parte hidrofóbica. E ele se liga, formando essas micelas com a fase interna, tá? E aí sim, eu consigo diminuir essa tensão interfacial e deixar permanecer por mais tempo essas gotículas da fase interna distribuídas na fase externa, né? Isso quando eu tenho misturas de líquidos immiscíveis. Gente, deu para entender um pouquinho o que é essa tensão interfacial? Ainda vou falar dela, tá? Mas deu para entender um pouquinho, assim, a priori? Ficou complicado? Sim. Beleza. Então, só para nós conceituarmos mais uma vez, olha, aqui eu tenho, só mostrar para vocês. Aqui eu tenho uma emulsão, olha o aspecto dela, leitoso, né, opaco. Aqui eu tenho uma microemulsão, veja que ela é transparente. E aqui eu tenho uma nanoemulsão. A nanoemulsão, ela além de ser transparente, ela é meio azulada, tá? Esse é um aspecto visual de nanoemulsões. Aqui, o que acontece? O que está acontecendo aqui, gente? À medida que eu vou de uma emulsão para uma nanoemulsão, o que está acontecendo aqui? Me diz aí duas mudanças. Alguém pode me falar? Tem duas mudanças aí. Tamanho de partícula e a estabilidade. Perfeito, ganhou meio ponto, viu? Foi quem? Foi o Rodrigo? Foi. Ainda. Hã? Foi. Rodrigo, anota aí. Meio ponto. Eu sou a mulher dos meus pontos. É com meio ponto que se chega lá, viu? Então, é isso. Quanto menor o tamanho de partícula, maior a estabilidade do sistema. Não é à toa que as nanoemulsões, né, são as requeridas, são as queridinhas, tanto da cosmética quanto da área farmacêutica, para a liberação de ativos ou de fármacos, né? Inclusive para penetração. Por quê? Porque tem tamanho de partícula muito pequeno. Consegue ter uma boa permeabilidade nas membranas e nos tecidos e consegue ter uma boa estabilidade durante o tempo de armazenamento. E assim conserva também por mais tempo o fármaco, tá? Então, uma outra coisa também é a transparência. À medida que diminui o tamanho de partícula, aumenta a transparência do sistema também, tá? Então, emulsões são definidas como um sistema polifásico, né? Heterogêneo, no qual se encontra uma fase fragmentada, ou seja, uma fase que está em tamanho menor, está em quantidade menor e dividida em gotículas. Acho que tem alguém querendo entrar aqui rapidinho, gente. Então, dividida em gotículas dentro de uma outra fase contínua, que nós consideramos também a fase externa, tá? O comportamento de emulsão depende fortemente do tamanho fragmentado da fase dispersa, ou seja, do tamanho das partículas, das gotículas da fase dispersa, tá? Sejam elas bolhas ou gotículas. Então, vejam bem, é isso que o Rodrigo falou. Quanto menor o tamanho da partícula, maior a estabilidade do sistema emulsionado. Em uma emulsão, uma fase líquida, que a gente chama de descontínua ou interna, é estabilizada em outra fase líquida, que é a contínua ou externa, pela ação de quem? Do emulsionante, né? Ou emulsificante, tá? Que é o recipiente responsável pela obtenção de um sistema emulsionado estável. A noção de estabilidade em emulsão é dada por meio do tempo necessário para o início visual da separação de fases e pode levar alguns minutos e também anos, dependendo de como você formulou essa emulsão. Tudo bem, gente? Aqui, ó, é interessante também vocês visualizarem, eu coloquei essa figura justamente para isso, já ia esquecer de falar.
aqui, ó. Se vocês perceberem aqui, isso aqui são são também fotografias feitas fotografias feitas em microscópio. Aqui você tem, ó, uma emulsão bonitinha, as gotículas todas pequeninas, tá vendo? Né, distribuídas na fase dispersante ou fase externa, e de repente aqui você já consegue ter o quê? Gotículas maiores se formando. De repente, mais gotículas maiores se formando, e de repente gotículas tão grandes ao ponto de ocorrer a coalescência, que é a junção entre gotículas pequenas, né, e até a quebra da emulsão, tá? A gente vai falar sobre esse processo de separação de emulsão. As emulsões são sistemas, então, eu coloquei lá, eu coloquei aqui polifásicos, mas são bifásicos, que geralmente são duas fases, né? Fase dispersa, fase interna ou descontínua, fase dispersante, fase externa ou contínua. De acordo com a predominância da fase e tipo de emulsificante, nós temos, olha lá, quem que vai determinar o tipo de emulsão? A fase externa. Por quê? Emulsões óleo em água, isso quer dizer o quê? Que eu tenho gotículas de óleo espalhada na fase dispersante ou fase externa, que é a água. Então, sempre a última letrinha aqui é a tua fase externa, tá? Emulsões água em óleo, eu tenho gotículas da água dispersas na fase externa, que é o óleo, tá? Tudo bem, gente? Como classifica o tipo de emulsão? Tranquilo? Então, vamos lá. Então, eu posso ter emulsões do tipo óleo em água, quando a fase externa é água, e eu tenho gotículas do óleo espalhadas nessa fase externa, ou uma emulsão do tipo água em óleo, quando eu tenho gotículas da água espalhadas, distribuídas no óleo. Mas eu posso ter também múltiplas emulsões. Essas múltiplas emulsões, aqui eu tenho os exemplos, tá? De óleo em água, né? Quando você tem água e gotículas do óleo espalhada, e a água em óleo. Mas eu posso ter um sistema também água, óleo, água, ou óleo, água, óleo. Essas são as chamadas emulsões múltiplas. Essas emulsões, gente, são mais difíceis de ser... Não são tão usuais, tá? Não são tão usuais, mas pode-se obter, né? Sempre lembrando que a fase externa é a última, e aí, ó, nesse exemplo aqui, o que que nós temos? Uma emulsão água em óleo em água, a fase externa é água, e aí eu tenho gotículas menores de água dentro de uma fase oleosa. Entenderam isso aqui, gente? Sempre a fase externa vai ser a última letrinha aqui, tá? Nesse caso aqui é água, nesse caso aqui é o óleo, né? E aí eu vou ter uma gotícula maior de uma emulsão do tipo óleo em água, né? Onde as gotículas do óleo estão espalhadas aqui dentro dessa não é gotícula, gente, é glóbulo, tem que ter esse glóbulo de água. Tudo bem, gente? Não são tão tradicionais, assim, não se utiliza muito, mas pode-se obter também. E as microemulsões, que a gente falou anteriormente, são emulsões com tamanho de partícula bem menor, entre 10 e 100 nanômetros, são sistemas de água, óleo e moléculas anfifílicas também, que formam uma única dispersão líquida, e aí sim, termodinamicamente estáveis e opticamente isotrópicas. Isso aqui vocês não precisam gravar, não, tá? Mas elas são termodinamicamente estáveis. Então, isso é sempre questão de prova de concurso. As microemulsões são sistemas termodinamicamente instáveis? Não. Sistemas termodinamicamente instáveis são as emulsões do tipo macro. Tudo bem, gente? Tudo bem? Então, as emulsões, sobre a consistência das emulsões, né? As emulsões podem ter variadas viscosidades, eu falei para vocês no início da aula, né? Dependendo do tipo de forma farmacêutica que você vai obter, né, em um sistema emulsionado, você pode ter uma emulsão líquida, de uso oral, por exemplo, tópico ou até parenteral, até caiu na prova, né, um exemplo, e emulsões semissólidas de uso tópico, é o caso dos cremes e pomadas, tá? E loções também. Muitas preparações são emulsões denominadas farmaceuticamente como loções, cremes e ungüentos, é o que nós vimos lá em semissólidos, tá? Aplicações farmacêuticas, disse no início da aula, sistemas emulsionados
são sistemas, assim, de muito uso na indústria farmacêutica, sobretudo por sua versatilidade. Por quê, gente? Eu posso utilizar tanto fármacos lipofílicos quanto fármacos hidrofílicos, né? Uma vez que eu tenho essas duas fases na mesma formulação. Mas, enquanto aplicação, vamos lá. Uso externo, tópico, eu posso usar os dois tipos de sistema emulsionado, tanto óleo em água quanto água em óleo, tá? Dependendo da natureza dos agentes terapêuticos que eu quero utilizar, né, do fármaco, né? Pode haver necessidade de promotores de permeação, óbvio, para melhorar a permeação, e deve-se levar em consideração a situação da superfície cutânea, como a gente viu lá em semissólidos, quanto mais hidratada a pele, melhor a permeação de uma forma farmacêutica do fármaco. É extensivamente utilizado para produtos dermatológicos, porque, gente, uma emulsão, ela tem uma capacidade muito maior de permear, de penetrar a pele do que um sistema único, né, seja um gel hidrofílico ou uma pomada hidrofóbica, tá? Também extensivamente utilizado como produto cosmético, em cremes ou loções. Uso interno, isso é importante. Gente, para o uso interno, seja ele oral ou endovenoso, que é o parenteral, geralmente se utiliza emulsões do tipo óleo em água. Já imaginou, gente, tomar uma emulsão do tipo água em óleo? Já imaginou tomar um óleo? Não rola, né? Então, quando é uso interno, geralmente é emulsão do tipo óleo em água, tá? Para veicular fármacos hidrofílicos e lipofílicos, veicular fármacos lipofílicos, mascarar O2 sabor desagradável. Olha, veja bem, o óleo mineral é uma emulsão do tipo óleo em água, tá? Aumentar a absorção ou permeação dos fármacos também, tá? Exemplo aqui que eu dei do óleo mineral. Gente, até aí tudo bem? Tranquilo? Posso continuar? Pode. Sim, professora. Beleza. Então, vocês estão vendo aqui, eu sempre faço uma brincadeira nessa aula, acho que fiz no outro vídeo, deve ter, eu peguei o óleo e água e tento, vocês podem fazer isso em casa também, tentar misturar, não vai rolar, as gotículas do óleo até vão, né, em algum momento eles ficar menores, né, quebrar, mas depois você tem a separação de fase. Eu vou mostrar aqui para vocês um vídeo, agora sim, gente, eu arrumei a questão do vídeo, tá? Eu peço desculpa nas outras, ai meu Deus, o que eu fiz? Nas outras, no vídeo eu vi que não estava aparecendo o áudio. Gente, como é que eu faço para voltar para a opção de seta? Toda vez eu me equivoco aqui. Agora. Mas aí vocês me avisem se não vai. Assim que esse. If you were to put some oil and water into a jar, tá aparecendo aí, gente? Tá. Aliás, vocês estão ouvindo? Mix together and form a cloudy looking liquid. Sim. But if you were to leave the jar to stand. Só um minutinho, então. Acho que agora vai. Deixa eu ver aqui. If you were to put some oil and water into a jar and shook them up, the oil and water would mix together and form a cloudy looking liquid. But if you were to leave the jar to stand for a few minutes, the oil and water would begin to separate. The oil will rise to the top and form a distinct layer on top of the water. Oil and water do not mix together permanently. But sometimes in cooking we do want oil and water to mix. And we can do that by adding an emulsifier. An emulsifier encourages the oil and water to mix. This is what is done in sauce recipes such as hollandaise sauce and mayonnaise. The emulsifier that's used in these recipes is called lecithin, which is found in egg yolk. This is how an emulsifier works. Emulsifiers are molecules with two ends. One end is attracted to water. It's hydrophilic, it loves water, whereas the other end is attracted to the oil. This end is hydrophobic, it really doesn't like water. When an emulsifier is added to a mixture of oil and water, its molecules arrange themselves so that they prevent the oil and water from separating, like this. The mixture has now become an emulsion. Emulsions are either oil in water or water in oil, depending on how much oil and how much water is present. Milk, single and double cream,
Hollandaise sauce and mayonnaise are all examples of oil in water emulsions. Butter, vegetable fat spread and vinaigrette salad dressing are all examples of water in oil emulsions. Beleza. Videozinho rápido, bem legal, bem didático, tá? Pessoal, eu vou dar uma paradinha. Acho que a gente já viu pelo menos o conceito de emoção e alguns conceitos importantes. Então, eu vou passar esse quiz aqui para vocês, tá? Rapidinho. São 4 perguntinhas, só para eu ver se realmente vocês estão ligados aqui, tá? Vamos lá. Vou parar aqui minha apresentação. Tentem acessar aí, por favor. Estão conseguindo entrar? Vamos lá, esse aqui. Vejam por esse, então. Então, vou começar aqui, tá? Tem mais alguém para entrar? Já estamos em 14. Só para a gente não demorar muito, vou começar aqui então, tá? Vamos lá.
Vou finalizar aqui, tá, gente? Ei. Opa, tem gente aí que ganhou meio ponto, hein? Pessoal, tá aparecendo minha tela aí? Não, professor. Não. Beleza, gente, tranquilo então esse quiz. Alguma dúvida em relação às questões? Tranquilo, né? Ou tem alguma dúvida? Alguma dúvida, gente, sobre o quiz? Então, beleza. Então, vamos. Então, vocês viram lá que o agente emulsificante, né, já viram, né, já estão sábios sobre isso. Qual é a composição química? Por que os agentes emulsificantes, ou os emulsificantes, né, eles têm essa capacidade, né, de fazer com que uma fase immiscível, né, uma fase que é immiscível na outra, como óleo e água, sejam extemporaneamente, digamos assim, né, misturem-se, consigam se misturar entre si. Por quê? Porque ele tem uma composição química feita por uma cauda, que a gente chama de cauda apolar ou hidrofóbica, ou seja, nós temos aqui, geralmente, uma cadeia de carbonos, tá? E regiões hidrofílicas, ou que a gente chama cabeça polar, com grupos funcionais hidrofílicos. Tudo bem, gente? Então, o que faz um agente emulsificante, né? Um emulsificante? Ele reduz essa tensão interfacial entre dois líquidos que são immiscíveis, né? Reduz a força de repulsão entre eles. Lembra que eu falei? Existe uma força de atração entre as próprias moléculas e, por conta disso, vai haver essa tensão interfacial, que é a força de repulsão entre eles, né, entre os líquidos immiscíveis, e vai diminuir a atração de cada um por suas próprias moléculas. Então, a função do tensoativo é, de fato, formar essas micelas, essas gotículas internas, né, e deixá-las distribuídas de maneira que, por exemplo, de maneira que as gotículas da fase interna não se aproximem, né, entre si, fazendo com que haja a separação de fases de um sistema emulsionado. Bem, então o tensoativo, ele tem a função de diminuir a tensão interfacial, né, entre dois líquidos immiscíveis. E como é que ele faz isso? Por adsorção na interface dos grupos lipofílicos e hidrofílicos. Então, o que é interface, gente? Quando você tem aqui um óleo e uma água, você tem a interface, que é justamente essa aqui, ó. Interface é a fase onde esses dois líquidos estão se encontrando. Então, ele faz essa interposição. A sua fase hidrofílica fica para a parte hidrofílica da emulsão, e a sua parte hidrofóbica fica para a parte oleosa da emulsão. Aumenta a superfície de contato entre essas fases, né? Forma um filme na interface água e óleo. Esse filme que o tensoativo forma, gente, ele é muito importante para a estabilidade de uma emulsão. Então, ele forma um filme ao redor das gotículas, tá? E, claro, né, esse filme é quem vai manter essas gotículas espalhadas, né, de maneira homogênea no sistema emulsionado ou na emulsão. Então,
Quais são as características que esse tensoativo, esse agente emulsificante tem que ter, né? Primeiro, ele tem que ser compatível com as outras matérias-primas da emulsão, não pode interferir na estabilidade do princípio ativo, deve ser estável, atóxico, tá? Tem muitos agentes emulsificantes ou tensoativos que têm uma certa toxicidade, então a gente tem que tomar muito cuidado com a escolha do tensoativo. Não, geralmente não tem que ter odor, sabor ou cores fortes, tá? A maioria dos tensoativos são incolores, tá? E deve ser capaz de produzir emulsificação e manter estabilidade. Gente, como é que se obtém um sistema emulsionado? Através da emulsificação, né? E a emulsificação, desculpa, é justamente o processo pelo qual, pela adição de um emulsificante, e claro, quando você coloca esse sistema, adiciona energia a esse sistema, ou por rotação, né, ou por vibração, ou mesmo até por temperatura, você tem o quê? A quebra das gotículas da fase dispersa na fase dispersante. E aí o tensoativo vai fazer o quê? Vai fazer o processo de emulsificação. Gente, eu trouxe aqui alguns tipos de tensoativos e suas propriedades, tá? Eu vou trazer os mais utilizados em formas farmacêuticas semissólidas e líquidas, tá? Que são os aniônicos, que geralmente são os tensoativos que têm grupos como ácidos carboxílicos, ésteres de ácido sulfúrico. Qual é a função de um tensoativo do tipo aniônico? Poder de espuma, detergência, umectância e boa propriedade emulsiva, tá? Só que eles têm algumas incompatibilidades. Geralmente, um tensoativo aniônico não é compatível com tensoativos catiônicos, tá? Onde se emprega mais tensoativos aniônicos? Shampoos, sabões e creme de limpeza. Aí, exemplo clássico de um tensoativo aniônico, lauril, éter, sulfato de sódio. Gente, quem nunca lê uma bula de shampoo, de sabonete para lavar as mãos e outros tipos de cosméticos para limpeza que não tem o lauril, éter, sulfato? Pode pegar aí qualquer um de vocês que, se não for o free, né, se não for um biocosmético ou um cosmético natural, vai ter lauril, éter, sulfato de sódio, tá? Esse é o principal. E os catiônicos, né, são os que têm como predominância grupos aminas quaternárias. Qual é a função de um catiônico? Tem um alto poder bactericida e são incompatíveis com os tensoativos aniônicos. Onde se emprega esse tipo de tensoativo, esse tipo de emulsificante? Em cremes rinses, antissépticos bucais. Aí eu dou o exemplo aqui do cloreto de besalcônio e o cloreto de cetilpiridino, que é muito utilizado em cremes também, tá? E os não aniônicos, tá? Que, assim, ao meu ver, são muito utilizados, têm uma abrangência muito maior, que são os éster etoxilado, tá? De sorbitano. Função: baixo poder de detergente e espumógeno e boas propriedades de emulsificação, tá? De promover mesmo a emulsão. Porque eu vou explicar para vocês também que nem todo tensoativo tem só função emulsiva, né? Um tensoativo, dependendo do seu número de HL, vou falar sobre isso lá no final, ele pode ser para limpeza, ele pode ser para solubilizar, ele pode ser utilizado para formar emulsão, para ser emulsificante, pode ser utilizado para melhorar a hidratação, que é a umectância, tá? Então, depende do tipo de tensoativo e do uso que você quer fazer com ele. Qual o emprego? O maior emprego dos tensoativos não aniônicos, né? Emulsões orais, cremes, suspensões, tá? Até comprimidos como agentes molhantes de pó. Exemplo aqui, Twins e Spans. E os anfóteros, que também são muito utilizados na cosmética. O grupo aí é o grupo da molécula fosfato de amônio, aqui o betaína. Função, ela depende do pH. Qual é a função principal desses tipos de tensoativos anfóteros? Solubilizante, detergente, e aí sim, um pouco de espuma, que são essa LE, espumógeno e umectante. Qual o seu maior emprego? Shampoos, emulsões tópicas, né, formulações cosméticas. Aqui, ó, eu tenho um exemplo da lecitina, que é um agente emulsificante natural, a gente encontra, inclusive, no ovo, né, anfóteros e anfóteros betaína, que são os mais utilizados, tá? Gente, não precisa vocês se preocuparem com essas classificações, eu trago aqui só nível de conhecimento, tá? Mas não vou ficar cobrando se é anfótero, se é aniônico, tá? Isso aí eu deixo para quem quer trabalhar na área.
Aqui só para trazer uma tabelinha, né, dos vários tipos, origens de tensoativos, como eu falei para vocês, a gente pode ter agentes emulsificantes naturais, ó, goma, gema, gelatina, lestina, sintéticos, que é os que eu acabei de falar, não aniônicos, né, os anfóteros também, e os usos de cada um, tá? Aí eu tenho, assim, as vantagens dos sistemas emocionados, né? Eu gosto de falar muito da vantagem dos sistemas emocionados, porque, de fato, você vai ver essas vantagens para as outras várias formulações que você nem imagina que seja um sistema emocionado. Então, um creme, né, uma nanoemulsão é um sistema emocionado, um cristal líquido é um sistema emocionado. Então, as vantagens são sempre as mesmas. Quais elas? Quais são elas? Primeira delas, modulação da liberação do ativo. Gente, um sistema emocionado, ele é muito interessante para eu ter liberação modificada. Essa é uma das grandes vantagens dos sistemas emocionados, ou das emoções. Fácil absorção e aumento da área superficial da pele atingida. Eu posso utilizar eu posso fazer tanto a incorporação de um fármaco lipossolúvel, quanto um fármaco hidrossolúvel na mesma formulação, isso é genial, tá? E proteção do fármaco contra oxidação e hidrólise, porque, veja bem, o fármaco, ele vai estar na fase interna, eu posso deixar meu fármaco protegido na fase interna, né? E se a fase interna não é emissível com a fase externa, ótimo, meu fármaco está super, super protegido de processos de degradação, de instabilidade, a exemplo da oxidação e da hidrólise. Então, gravem essas vantagens, porque isso também cai na prova, tá? E, claro, basta, tá? E aí, gente, uma outra vantagem interessante é a questão da viscosidade, né? Veja bem, eu mostrei para vocês que a gente pode ter emulsões, sistemas emocionados, que são formas farmacêuticas líquidas, porque quase não tem viscosidade, são fluidos, e posso ter semissólidos com viscosidade. Então, a vantagem desses sistemas é que eu posso modular a minha viscosidade, né? Uma outra coisa interessante é a aparência, o grau de oleosidade, que eu também posso modular, e isso melhora a aceitabilidade ao paciente, tá? Proteção da pele, né, contra fármacos irritantes, e facilita o transporte de água. Então, essas são uma das principais vantagens das emulsões, tá? E aí, gente, vamos lá, vamos agora para a composição de uma emulsão. O que compõe uma emulsão? Eu vou começar com a fase aquosa, né? Toda emulsão ela vai ter uma fase aquosa, uma fase oleosa e um agente emulsificante. Professora, mas pode? Pode, eu vou comentar aqui cada recipiente, ou pelo menos os principais recipientes que devem conter uma emulsão. A começar pela fase aquosa. O que eu vou colocar, professora, na fase aquosa? Todos os recipientes que são hidrofílicos. A exemplo do veículo, né? Do veículo que você vai utilizar, ou seja, a fase externa. Aqui eu dei o exemplo da água, mas você pode ter outro veículo. O umectante, sempre tem que ter umectante, porque, gente, toda forma farmacêutica que vai água tem que ter umectante. Por quê? Alguém pode me dizer? Isso é questão de prova. Por que toda forma farmacêutica que tem água tem que ter um umectante? Para evitar a perda de água? Perfeito, para evitar a perda de água. A exemplo da glicerina e propilenoglicol. Eu falei na última aula, são moléculas que têm são álcools, né, com mais de uma hidroxila, que vão fazer aí as ligações de hidrogênio para evitar a perda de água pela formulação. Um quelante, que evita o quê? Problemas decorrentes da presença de íons metálicos, que pode provocar o quê? Oxidação, hidrólise, tá? Lembrando que os quelantes, eles são catalisadores de reações de degradação de fármaco. Eu dei o exemplo aqui de EDTA, que é um tipo de quelante. Espessante, para aumentar a viscosidade da fase aquosa, ou da fase externa. Eu dei exemplo aqui de um polímero carbopol. Não necessariamente toda emulsão você vai usar um agente espessante, não, tá? Doador de viscosidade. Isso é quando você quer ter uma emulsão mais viscosa, aí você adiciona um polímero para aumentar a viscosidade. Então, essa é a fase aquosa, né? O que geralmente vai na fase aquosa. Segundo, fase oleosa. O que vai na fase oleosa? Óleos, manteigas e ceras em geral.
Então, os óleos, manteigas e ceras em geral, gente, qual é a função deles na emulsão? A função deles, principalmente, né, é de emoliência, espalhabilidade, lubrificação e sensorial. Não só isso. Óbvio que alguns óleos também têm ação farmacológica, tem. Eu vou dar um exemplo, o óleo de buriti tem ação cicatrizante. Mas por que ele tem ação cicatrizante? Porque o óleo de buriti, ele é encharcado, né? Digamos assim, ele é repleto de ácidos graxos, né? E qual é a função de um ácido graxo? Qual é a função que um ácido graxo tem? Até porque nós temos ácidos graxos nas nossas membranas, certo? Na composição das nossas membranas. Qual é a função dele? Umectância, proteção, emoliência, tá? Então, a principal função dos óleos nas emulsões é essa, mas não só, porque esses ácidos graxos, devido à proteção que eles promovem e a própria hidratação, né, porque eles acabam formando uma camada que impede a passagem de água, eles também melhoram a questão da cicatrização quando há, por exemplo, um processo de bactericida, ou um processo, quando você tenha queimaduras, né? Então, os óleos vegetais, as manteigas, elas têm também alguma ação cicatrizante, tá? Então, tá. E, além disso, nós temos as ceras autoemulsionantes, que funcionam também como tensoativos. É o que nós chamamos aqui de agente de consistência, mas também eu chamo de ceras autoemulsificantes. Eu vou até mudar isso aqui, tá? Mas eles dão também consistência, mas eles também têm essa função de melhorar o processo de emulsificação junto com o agente emulsificante. Então, tá aqui. O álcool cetílico, o álcool cetoestearílico e a cera de abelha são agentes de consistência da fase oleosa, porque são ceras, são óleos, mas que também têm um importante papel, eles também são moléculas anfifílicas, eles ajudam no processo de emulsificação no sistema emulsionado. A terceira fase é a fase emulgente, ou que a gente chama de fase emulsificante, que é o próprio agente emulsificante, tá? Eu dei exemplo aqui do Twin do Spon. Professora, onde vai o agente emulsificante? Gente, depende. Depende do tipo de agente emulsificante que você está utilizando. Tem alguns agentes emulsificantes que nós utilizamos na fase oleosa e outros que a gente utiliza na fase aquosa. Vai depender muito do tipo de emulsão que você vai obter, se é água, óleo ou óleo em água, tá? Então, resumindo, né, na fase oleosa, quais são os adjuvantes que vão na fase oleosa? Eu tenho antioxidantes, conservantes, umectantes, emolientes e estabilizantes, tá? A fase aquosa, quais são os adjuvantes que são mais utilizados? Antioxidantes, quelantes, também conservantes e estabilizantes. Mas, professora, é quase a mesma coisa? Sim. O que vai diferenciar? A natureza desses recipientes. Se for recipientes que têm mais afinidade por óleo, você coloca na fase oleosa. Se for recipientes que têm mais afinidade por água, você coloca na fase aquosa, tá? Nós falamos até o momento de três momentos em que você vai dividir os recipientes de uma emulsão, né? E tem um quarto, que é a fase termolábil. O que seria essa fase, gente? São todos os recipientes que são sensíveis à temperatura. Então, esses recipientes devem ser introduzidos ou incorporados à emulsão depois que a emulsão começar a resfriar. Porque uma emulsão, gente, ela é preparada numa temperatura que varia entre 55 a 75 graus Celsius. Vejam bem, é uma alta temperatura, né? Então, você tem que utilizar fármacos que são estáveis nessa temperatura, ou colocar o fármaco na fase termolábil, se for o caso, tá? Que é quando você já tem emulsão, que é a mistura do óleo da água, formou a emulsão bonitinho, resfria e incorpora a fase termolábil, tá? Aí eu coloquei aqui alguns adjuvantes que são utilizados nessa fase, alguns conservantes, como nipagina e nipazol. Nem sempre, o nipagina e nipazol até podem levar ao aquecimento, até um certo aquecimento também. Silicones, fragrâncias. A fragrância é sempre colocada no final. São óleos essenciais e não suportam altas temperaturas, tá? E aqui um exemplo de ativos também, que não podem ser utilizados em temperaturas altas, a cafeína e a ureia. A escolha do tipo de emulsão, né? Então, as emulsões mais utilizadas para veicular, para incorporar fármacos para uso externo, né, tópico,
são classificadas em emulsões semissólidas, os cremes são os mais utilizados, e emulsões fluidas a gente chama de loção. Eu falei para vocês, loções são emulsões, né? Uso tópico, emulsão geralmente é do tipo óleo em água, porque a textura é melhor para sair, para retirar da pele depois. Você pode fazer a veiculação de fármaco para efeito local, são agradáveis ao uso, né? Eu falei para vocês anteriormente, são facilmente removíveis pela pele, as emulsões do tipo óleo em água. Emulsões do tipo água em óleo. Quem é a fase externa? O óleo. Gente, aí já é mais oleosa, né? Já não tem uma textura interessante para a pele, eu diria, né? Apresenta efeito oclusivo, isso é quando você tem uma afecção, lembra que a gente falou em pomada? Quando você tem uma afecção que deixa a pele sensível, seca, você tem que ocluir, né? E como é que você faz a oclusão da pele? Utilizando utilizando óleos e manteigas, tá? Ou utilizando uma base hidrofóbica. Então, apresenta efeito oclusivo, as emulsões do tipo água em óleo, né, que vai melhorar a hidratação da pele, forma um filme contínuo que repele a água, mas tem textura oleosa, o que é pouco aceitável, né? Não sei se vocês já utilizaram aí ai, meu Deus, como é que é o nome da pomada, que é de lanolina, emulsão? Eu esqueci agora, mas depois eu leio, porque é bem oleosa. Gente, essa atividade eu vou deixar lá para vocês no Google Classroom, tá? Quem puder fazer, faz, vai valer um ponto para a prova, para a nossa próxima prova. Eu vou deixar lá, então não se preocupem com isso, depois eu vou mandar o aviso. E aí nós vamos para... Gente, tudo bem até aqui? Tranquilo? Sim. Tá, beleza. Eu fiz um quiz só para a gente revisar a emoção, tá? Mas eu vou deixar para a próxima semana, que a gente deve marcar para tirar dúvida, alguma coisa do tipo, tá bom? Que eu vou deixar os vídeos disponíveis e aí a gente faz esse quiz, 2 quiz de revisão, um de emoção e o outro de sistemas dispersos. Então, nós vamos falar de teoria de emulsão, teorias da emulsificação. Para começar, gente, deixa eu só explicar uma coisa para vocês. Os autores, eles tentaram decifrar as melhores teorias para explicar como acontece o processo de emulsificação. De antemão, já digo a vocês, desses 3 processos, eu acho que dá na mesma coisa, porque um complementa o outro, então não quero que vocês... Cai na prova? Cai, tá? Vocês não precisam decorar, eu só quero que vocês entendam que um processo complementa o outro. Então, muitas teorias foram propostas, né, na tentativa de explicar como os emulsificantes promovem a emulsificação e mantêm a estabilidade da emulsão. Dentre elas, as teorias mais comuns e aceitas, nós temos a tensão superficial, uniorientada e a película interfacial ou plástica, tá? Então, vamos lá. Na teoria da tensão superficial, o que se diz, né? O que o autor afirma? Eu coloquei aqui para vocês, ó. Vejam bem, gente, aqui eu tenho óleo, aqui eu tenho água. Lembra que eu falei da tensão superficial? É isso aqui, ó. Tensão interfacial é a tensão que existe entre a interface, né, de um líquido, de líquidos imissíveis, no caso, óleo e água. Então, nessa teoria, o que eles acreditam? Que todos os líquidos tendem a assumir a forma que produz a menor área superficial. Quando juntamos 2 líquidos imissíveis, existe uma força que faz com que cada um deles resista à fragmentação em partículas menores, chamada tensão interfacial. Então, existe uma força entre esses 2 líquidos tão forte que faz com que esses líquidos permaneçam separados entre si. Os emulsificantes, né, os tensoativos, são substâncias que reduzem essa tensão interfacial entre esses líquidos imissíveis. E aí sim, eles permitem a sua mistura, dando estabilidade à formulação. Por quê? Porque eles reduzem a força de repelência, né, a força repelente e atração entre suas próprias moléculas. Lembra aquela mesma historinha que eu falei lá no final? Então, gente, ele diminui a tensão interfacial e aumenta também, de alguma maneira, deixa um estado de tensão maior. Por quê? Vou lá explicar isso para vocês. Então, como eu vou fazer uma emulsão? Como eu vou fazer a emulsão? Eu pego a fase aquosa, né, levo ao aquecimento, pego a fase oleosa em outro becker e vou para o aquecimento.
Por que que vai para o aquecimento? Gente, no aquecimento, o que que acontece com as moléculas? Quando eu aqueço? Ficam agitadas. Ficam mega agitadas, né? Ficam mega agitadas. Ok. Além disso, eu preciso fundir a minha fase oleosa, porque geralmente a fase oleosa ela é composta de ceras e manteigas, então eu preciso fundir isso, né? E com a temperatura, eu tenho aí a movimentação maior das moléculas, né? A obtenção de emulsão, ela sempre é feita, assim, em sua grande maioria, a gente faz por inversão de fase. O que é isso, professora? Inversão de fase é quando eu inverto uma fase na outra, tá? Então, geralmente, eu faço inversão de fases da fase aquosa, aliás, da fase oleosa na fase aquosa. Isso quando eu tenho uma emulsão do tipo óleo em água, tá? E aí, gente, o que acontece, né? A energia primeiro, eu preciso de temperatura, né, para movimentar essas moléculas, e preciso de uma energia de ativação, que é a energia que vai justamente quebrar a fase interna, que é a fase que está em menor quantidade. Eu estou falando aqui de uma emulsão do tipo óleo em água, então, que quebra as moléculas do óleo, e com o auxílio do tensoativo, forme essas micelas que vocês estão vendo aqui. Aqui no caso, gente, a emulsão do tipo, está se formando uma emulsão do tipo óleo em água, tá? Desculpa, água e óleo, porque aqui é molequinha de água, tá? Mas não tem problema, só quero que vocês entendam o conceito. Então, o que está acontecendo aqui? Olha, o tensoativo, ele está com a parte hidrofílica voltada para a água e a sua parte hidrofóbica voltada para o óleo. Com o emprego de uma rotação aqui, de uma energia, o que vai acontecer? Vai haver a quebra da água em moléculas, gotículas menores. E aí, esses tensoativos vão se arranjar nessas gotículas de maneira que ela permaneça estável e distribuída no meio. Por quê? Porque ele diminuiu a tensão interfacial entre a água e o óleo e formou um filme. Tá vendo que essas cabecinhas aqui, ó, na frente, né? Ela forma um filme que a gente chama que é o filme que vai... É o filme interfacial, né? Que vai proteger... deixa eu ver aqui, ponteiro. Pronto, aqui, ó. Esse filme aqui é que vai proteger a estabilidade da formulação. Por quê? Vai impedir que haja o quê? A atração entre essa molécula de água, por exemplo, e essa aqui. E assim por diante. Então, ele vai proteger, vai diminuir essa força, né, essa atração que existe entre as moléculas de um mesmo solvente, né? Então, duas coisas interessantes que tem nessa teoria da superficial: a diminuição da tensão interfacial, tá? E a diminuição das forças de atração entre suas próprias moléculas. Então, tá aqui, ó, reduz, não se esqueçam disso aqui, nessa teoria. Então, a tensão superficial, além de diminuir, né, essa tensão, essa teoria diz que o tensoativo também vai fazer isso aqui, ó, reduz a força repelente e a atração entre suas próprias moléculas, tá? Então, essa é a teoria da tensão superficial. Na teoria do filme interfacial, eu falei anteriormente que forma um filme, ó, que é esse filmezinho que forma ao redor da micela, né, ó, tá aqui, ó, pronto, tá aqui o filme, bonitinho. Essa teoria, ela vem dizer que o principal mecanismo pelo qual uma emulsão se torna estável é a formação do filme interfacial entre a micélula, né, e a fase contínua. Então, tá aqui, ó, o emulsificante está na interface entre o óleo e a água, em volta das gotas da fase interna, né, que a gotinha está se formando, tá aqui, ó, fase interna, vocês estão vendo aqui, gente, ó, fase interna, tá? É esse filme que forma entre a gotícula e a fase externa, em volta das gotas da fase interna, como fina camada de filme adsorvido na superfície. O filme, ele evita o contato e a coalescência da fase interna, ou seja, o filme, ele evita que várias gotículas da fase interna se atraem entre si, formando gotículas, glóbulos maiores, até que haja a coalescência e quebra da emulsão. Então, a teoria do filme interfacial, ela diz isso, que esse filme, ele impede que haja separação de fases, tá? A formação do filme depende da quantidade e do tipo de emulsificante, e emulsificantes solúveis em água formam
formam emulsões do tipo óleo em água, né? A mesma premissa se tem para emulsificantes solúveis em óleos, tá? Gente, tudo bem com a teoria do filme interfacial? Que eu quero que vocês entendam que todos esses processos vão acontecer em todas essas questões aqui, filme interfacial, redução da força interfacial, da tensão interfacial, isso vai acontecer em qualquer processo emulsificante. Mas alguns autores classificam, né, os processos, as teorias da emulsificação, dizendo o seguinte: olha, não, na teoria do filme interfacial, a gente acredita que é o filme que é o principal fator pelo qual você tem a emulsificação, né? Na tensão superficial, não, a gente acredita que, pelo fato do tensoativo diminuir essa tensão entre os dois líquidos, é por isso que há a formação da emulsão. Então, são só esses detalhes, mas no final das contas, tudo isso acontece no processo de emulsificação. E, por último, a teoria da cunha orientada. O que diz essa teoria? Essa teoria diz que os emulsificantes, eles orientam-se, cada parte da sua composição química vai se orientar dentro da fase que ele tem afinidade, ou seja, a porção hidrofílica vai ficar voltada para a água e a porção hidrofóbica vai ficar voltada para o óleo, né? Dentro de cada fase, em um arranjo em cunha orientada, que é o que eles chamam isso aqui, ó, de cunha orientada, que seria isso aqui, ó. Formando o que a gente também conhece de fase interna ou gotícula. Então, gente, percebam, os processos são os mesmos, né? O que diferencia é o que o autor acredita que seja o preponderante para o processo de emulsificação. Tudo bem, gente, até aí? Sim. Beleza. Método de preparo. Então, gente, nós temos o preparo em larga escala, que pode acontecer em tanques, misturadores por homogeneização. Não é diferente lá das pomadas, tá? Vejam aqui que a gente tem uma para aqui dentro que vai se movimentar para homogeneizar esse sistema. Aqui você tem temperatura, tem rotação, tudo bonitinho. E preparação de emulsões em pequena escala. Pode acontecer em grau com pistilo ou agitadores mecânicos, que é o que geralmente a gente faz lá no laboratório, tá? Método de preparo. Então, eu falei para vocês que, geralmente, o método principal é a adição de fase externa à fase interna, né? Contendo agente emulsivo, método continental, ou o que a gente chama também de goma seca. Ou, esse é o método de inversão, tá? Todos os dois são método de inversão, só que a fase externa, você pega a fase externa e incorpora a fase interna, que é o método continental ou da goma seca, e o outro, a adição da fase interna à fase externa, contendo agente emulsivo, que é o método inglês ou de goma úmida. Mas todos os dois são por inversão de fases, tá? Deixa eu ver se tem algum vídeo aqui. Não, né? Então, gente, nós temos, eu acho que temos sim um vídeo. Então, aqui é só para mostrar para vocês, né? Num sistema emulsionado, eu sempre vou ter a fase oleosa e a fase aquosa. Com a adição do agente emulsificante, eu tenho o quê? A dispersão em gotículas pequenas da fase interna, tá? Ou também chamada fase dispersa. E aí eu tenho um sistema homogêneo. Deixa eu só ver se eu tenho algum vídeo aqui. Desculpa. Não, tem não. Tudo bem, gente, até aqui? Lembrando que essas gotículas são chamadas de micelas, tá? E aí eu posso ter micelas de óleo ou micelas de água, vai depender do tipo de emulsão que eu estou formando, tá? E aí, se eu não coloco, né, se eu não utilizo um agente emulsificante, ou mesmo coloco uma quantidade que não é adequada, o que eu vou ter? Separação de fases. Estabilidade física de emulsões. Gente, aqui nós chegamos num ponto preponderante, tá? Uma emulsão estável é aquela cujas gotículas estão dispersas, né, e mantém suas características iniciais e permanecem ali bonitinhas, distribuídas uniformemente, né, na fase contínua.
A função do agente emulsificante é o que é? Formar aquele filme interfacial entre as gotículas, né, ao redor das gotículas, para impedir que haja o quê? A formação de gotículas maiores, né, elas vão se agrupando, impedir que elas se agrupem, que elas tenham atração entre si e ocasione a separação das fases, né? Se o filme for eletricamente carregado, forte, digamos assim, as forças repulsivas contribuirão para a estabilidade, ou seja, a força de repulsão que ele vai conseguir manter entre as gotículas da mesma fase vai permanecer e aí vai aumentar, né, no caso, e eu vou conseguir ter uma estabilidade. A separação das fases de uma emulsão é denominada quebra, né? E aí, quando tem a quebra de emulsão, eu falo que houve o rompimento do filme interfacial. Então, toda vez que você vê uma emulsão quebrada, duas fases separadas, você vai falar que o filme interfacial foi rompido. Então, considerar sempre as seguintes características físicas: cor, odor e aspecto. Isso vai falar muito de estabilidade física, a gente já viu isso lá em estabilidade de medicamentos. Degradação química, que podem acontecer, reações de oxidação, hidrólise, incompatibilidades, né? E contaminação microbiana também pode ser um indício, né, de processos de instabilidade física que pode acarretar a estabilidade microbiológica. Quais são, então, os fatores que promovem a estabilidade de uma emulsão? O primeiro deles é a escolha correta do agente emulsificante. Gente, inclusive, eu já bati muito cabeça fazendo emulsão com agente emulsificante que tinha no laboratório, achando que em algum momento ia dar certo, e realmente a escolha do agente emulsificante é muito importante, você saber o HL, se ele é realmente o emulsificante que vai proporcionar a emulsificação daquele tipo de emulsão que você quer. O filme interfacial deve ser mecanicamente forte, isso depende de quem? Da escolha do seu agente emulsionante, tá? Acho que aqui era isso. Fatores que podem afetar a estabilidade de uma emulsão. Já falei desde o princípio, gente, lembrando que as emulsões, as macroemulsões, que a gente chama de emulsão mesmo, elas são termodinamicamente instáveis. Portanto, a temperatura é um fator extrínseco que afeta a estabilidade de emulsão. A adição de substâncias incompatíveis com tensoativo, a agitação pode provocar instabilidade de uma emulsão, os processos de degradação, oxidação e hidrólise também, crescimento microbiano e o material de acondicionamento também são fatores que podem afetar a estabilidade de uma emulsão. E aí, não esqueçam disso, gente, o tamanho da gotícula. Então, o tamanho das gotículas é de suma importância para a estabilidade. A gente viu lá no início, né, que quanto menor o tamanho da partícula, ou seja, quando eu saio de uma partícula macro, passo por uma micro e vou até uma partícula nano, mais transparência eu tenho no sistema e mais estabilidade eu vou ter nesse sistema. A diferença de densidade entre as fases pode corroborar também para a instabilidade de uma emulsão, a viscosidade da fase interna e a concentração da fase dispersa são fatores também que podem afetar a estabilidade de uma emulsão, tá? Então, emulsão estável, as gotículas se mantêm inalteradas e permanecem uniformes e distribuídas na fase dispersante. A instabilidade, ela resulta na mudança, sempre vai ter mudança da aparência, você vai ter a divisão das fases, a cor vai ser diferente, a consistência, a redispersibilidade e a apresentação do produto, né? A fase dispersa tende a formar agregados de gotículas, quando em repouso, grandes gotículas ou agregados aparecem na superfície, ou podem também sedimentar, como nas suspensões, e também pode haver a formação de camada, separando a fase dispersa da fase contínua. E aí, gente, nós temos 3 principais tipos de processos de instabilidade que podem ser acometidas as emulsões. Dentre elas, eu tenho floculação, cremação e coalescência. Eu pergunto a vocês, visualmente, quem desses 3 tipos de processo de instabilidade de emulsão pode ser
irreversível. Quem desses aí vocês acham assim, não, depois que acontece isso, não tem mais como obter uma emulsão aparentemente homogênea? Quem pode me dizer? Coalescência. Coalescência. Por quê? Visualizando a floculação e a cremação. Por que que a coalescência, ela é um processo irreversível? Questão de prova também, tá? Por que que a coalescência é um processo irreversível? Por causa da tensão interfacial. Por causa de quê? Da tensão interfacial. O que tem com a tensão interfacial? O que acontece? Ela, no caso, aumenta? Por que ela aumentou? Porque diminuiu, na verdade, as micelas foram desfeitas. Isso, olha só, isso mesmo. Olha o que aconteceu. Aqui você tem ainda gotículas pequenas, né? Variadas, mas tem um tamanho, assim, digamos assim, uma distribuição de tamanho homogêneo até. O que aconteceu aqui? As gotículas menores, elas se atraíram pelas outras gotículas e coalesceram, ou seja, houve a quebra do filme interfacial e elas se uniram e formaram glóbulos maiores. E esse processo, ele é reversível. À medida que você quebra, né, à medida que quebra o filme interfacial, o filme que há entre uma micela, né, que na redor da micela, acabou. Aí a emulsão, ela tende o quê? A aumentar os tamanhos, a ocorrer a coalescência, que é a junção de gotículas pequenas em gotículas maiores, até que haja o quê? A quebra total da emulsão. Tudo bem, gente? Por isso que a coalescência é um processo irreversível. Já a floculação e a cremação são processos reversíveis. Esse conjugado que acontece aqui na floculação, que esses flóculos ficam juntinhos, ou aqui na cremação, quando você tem uma diferença de densidade, tanto da fase interna quanto da fase externa, elas são reversíveis porque esse agrupamento, ele é frouxo, né? Não há quebra do filme aqui, tá? Elas só ficam atraídas, existe uma força de atração maior. Aqui é força de atração, e aqui a gente vai ver que é por densidade, eu já vou mostrar para vocês. Mas não há quebra do filme interfacial, por isso que esses processos são reversíveis. Já esse aqui é irreversível, tá? Gente, alguma dúvida aqui? Uma dúvida? Então, vamos lá. Pode falar. A senhora pode explicar de novo essa parte da coalescência, por favor? Tá, claro. Então, o que acontece na coalescência? Na coalescência, devido a um filme, provavelmente um filme que é formado de maneira inadequada, você usou um agente emulsificante que não foi suficiente ou adequado para formar um filme resistente nas gotículas. Aí o que acontece? Esse filme, ele rompe, esse filmezinho branco aqui, ó, ele rompe, e aí essa gotícula que tem um filme rompido, ela acaba sendo atraída por outras gotículas e elas se juntam, formando gotículas maiores. E esse processo começa a acontecer de maneira desencadeada, né? Um atrás do outro, de maneira que os glóbulos começam a ser tão grandes, né? Elas começam a se atrair tanto, e os filmes rompendo, que no final você vai ter a quebra da emulsão total, que é o quê? A separação das fases, né? As gotículas de óleo que antes estavam distribuídas, bonitinhas, espalhadas na fase externa, elas se juntam, separam, né, das gotículas, quebram as gotículas, né, e se unem entre si, e aí há a quebra da emulsão com a fase oleosa separada da fase aquosa. Entendeu? Sim, professora. Beleza? Então tá bom. E aí, gente, só para a gente entender como acontece a floculação, é o seguinte: as gotículas, né, da fase interna, elas podem se agregar em flóculos por ação de força de atração, mas essa força de atração não é suficiente para romper o filme, tá? Então, não se rompe o filme interfacial, e aí acontece esse fenômeno aí de
de repulsão eletrostática e ocorre quando a barreira mecânica é suficiente para evitar a coalescência das gotículas. Então, elas ficam juntinhas, mas quando eu agito essa emulsão, elas se distribuem novamente pela fase externa. Então, a floculação é como se fosse, por força de atração, é uma atração momentânea, mas que não é suficiente para romper o filme interfacial das gotículas, tá? Já a cremagem, também conhecido como creme, vou passar para cá direto, tá? Deixa eu só ver aqui. Ela é resultante da força da gravidade. Por quê? Porque quando existe uma diferença muito grande entre a densidade da fase dispersa e da fase contínua, fase dispersa, que é a fase interna, o que pode acontecer? Aqui, ó, a cremagem. O que é a cremagem? É quando ou a fase dispersa sobe à superfície, tá? Que é o caso que aconteceu aqui, ou desce ao fundo, formando uma camada mais concentrada da fase interna na emulsão, tá? Nesse caso aqui, quando as gotículas estão em cima, né? Isso quer dizer o quê? Que a densidade da minha fase, a densidade da fase contínua, ela é maior, tá? Ou seja, tem uma viscosidade muito alta. E quando acontece quando as gotículas vão para o fundo, isso quer dizer que a densidade das gotículas é maior que a densidade da fase externa ou fase contínua. Então, qual é a causa do creme ou da cremagem, né? É a diferença de densidade e baixa viscosidade da fase externa. Tudo bem, gente? Como é que eu posso reverter isso aqui? Aumentando a viscosidade da fase externa, por exemplo, tá? Tudo bem, gente, em relação à cremagem? Sim. Deixa eu ver se tem uma outra aqui. Característica, ó. O que pode acontecer? Perda de homogeneidade, prejuízo estético, formação de nata em cima, quando as gotículas ficam em cima, doses incorretas, isso também pode acarretar pela cremagem, risco de coalescência e quebra da emulsão, mas o processo é reversível com a agitação, assim como também na floculação, tá? Lembrando que a gente vai ver a lei de Stokes lá no sistema de espécie e nas suspensões também. O que é a lei de Stokes, gente? É uma fórmula, uma equação, onde eu posso calcular a viscosidade da fase externa, tanto de uma suspensão quanto de uma emulsão, tá? E o que envolve essa fórmula? Raio da partícula da fase interna, densidade da fase espessa, densidade da fase contínua e a constante de gravidade. A gravidade, que é sempre constante, já está aqui o nome, né? E, então, quando que eu uso, né, a lei de Stokes? Quando que eu uso essa equação? Quando eu preciso alterar a viscosidade da minha fase externa para ter estabilidade da emulsão. Então, a viscosidade da fase externa, ela pode ser aumentada utilizando o quê? Os agentes espessantes. Daí, eu vou calcular qual a viscosidade mais interessante para que eu possa evitar uma cremagem, por exemplo, tá? E aqui eu dou exemplo de alguns espessantes, tanto para fase oleosa quanto fase aquosa, isso a gente não precisa entrar no mérito. Só quero que vocês entendam que a emulsão entrou no processo de cremagem. O que eu posso fazer para diminuir a ocorrência desse processo? Aumentar a viscosidade da minha fase externa. E, por fim, a coalescência, que é o quê? É a ruptura do filme interfacial da gotícula e a junção dessas gotículas em gotículas maiores. Até coloquei aqui a foto, a microfoto, né, que isso aqui foi feito em microscopia, da coalescência das gotículas. Veja bem que aqui você tem gotículas maiores se formando. Então, você tem a fusão das gotas, aumento progressivo também dessas gotas, até que haja o quê? A separação de fase. Então, tá aqui, ó, se fosse o caso, né, floculação, sedimentação, até a coalescência, tá? Só um detalhe, geralmente a coalescência, tá aqui, ela ocorre com condições extremas, como congelamento, secagem e centrifugação também. Só lembrando que esse tipo de processo de instabilidade, ele é irreversível, tá? Gente, como é que eu posso determinar o tipo de emulsão que eu estou tendo? Se é água em óleo ou óleo em água? Através da miscibilidade das fases,
fazendo também, colocando corante que seja miscível em uma das fases e através da condutividade elétrica também, tá? Avaliação da estabilidade. Gente, qualquer ensaio de estabilidade que você vai fazer com sistemas, com formas farmacêuticas semissólidas ou até algumas líquidas, você vai considerar o Guia de Estabilidade da Anvisa, de produtos cosméticos, que ainda é lá de 2004, tá? O que esse guia pede? Ele pede para você fazer estabilidade em altas temperaturas, dessas que vão, as temperaturas que podem ir de 40 a 50 graus Celsius, e baixas temperaturas, que é o degelo. Claro, sempre comparando a temperatura ambiente, que é aí por volta de 25 a 30 graus Celsius. A centrifugação é uma forma de você ver se não vai haver processos de separação, pH, viscosidade, análise macroscópica é importante, que é a análise visual das características organolépticas, cor, odor, né, por exemplo, textura também, análise microscópica para saber como é que estão essas gotículas, se elas realmente estão espalhadas de maneira homogênea, né, se está havendo um processo de coalescência ou de floculação, e análise microbiológica. Então, essas são as avaliações, as análises físico-químicas que são necessárias para o controle, para o estudo da estabilidade, para o estudo de estabilidade de emoções. Essas todas vocês encontram lá no Guia de Estabilidade de Produtos Cosméticos. E o controle de qualidade, né, de uma emoção, como é que ele é feito, né? Através dessas condições de estresse que a gente acabou de ver aqui, que é o ensaio de estabilidade, reologia, determinação do pH e análise do tamanho de partícula. Então, esses são as metodologias que devem ser realizadas para o controle de qualidade de uma emoção. Nessa tabela, gente, posso até mandar para vocês o PDF dela, é bem legal, porque aqui você vai ter as características de uma macroemoção. Quando eu falo macroemoção, gente, é emoção. Eu vou sempre chamar de emoção. Você não vai ver lá macroemoção em uma prova, né, ou num material. Emoção, porque emoção a gente considera que são as macro, tá? Aí sim, a microemoção, ou mini-emoções e nano-emoções. Deixa eu ver se o meu aqui é de emoções e micro, beleza. Então, eu vou para cá, para esse, tá? Eu vou fazer uma comparação. Não, tá bom aqui, pronto. Uma comparação entre macroemoção e microemoção. Tamanho de partícula. As macros são maiores que 400 nanômetros e as micro menor ou igual a 100 nanômetros. Estabilidade de uma macroemoção, média. Microemoção, ótima, tá? Tensão superficial de uma macroemoção é baixa. Na micro é muito baixa, por isso que elas são mais estáveis. Deixa eu ver mais. Outra coisa importante. Penetração na pele. De uma macroemoção é boa, ou seja, uma emoção é boa, mas de uma micro é ótimo. Por quê? Tamanho de partícula menor, maior permeabilidade. Aspecto visual de uma emoção, ela é leitosa, e de uma microemoção, ela é transparente. Então, só para vocês verem aqui a diferença entre uma emoção, que é considerada macro por conta do tamanho do glóbulo, e uma microemoção. E aí, gente, eu quero finalizar com vocês falando um pouquinho sobre o sistema EHL. Vocês ainda têm um fôlegozinho aí? Sim. Deixa eu falar para vocês. Eu tenho um vídeo gravado. Primeiro, tem um material que eu vou deixar, já está disponível lá no Google Classroom, que vai falar sobre como a gente calcula o EHL de um tensoativo para se fazer emoção, né? Quando você não tem um tensoativo com EHL adequado. Mas o que diabo é esse EHL, professora? Vamos lá. Gente, o EHL é um sistema que um louco criou, um louco bacana, né? Que representa a relação de quantidade de grupos hidrofílicos e lipofílicos constituintes de uma molécula de tensoativo. Ou seja, o que o louco fez? Ele disse o seguinte, eu vou quantificar, eu vou numerar, vou fazer uma tabela de números para dizer o seguinte, que esse tensoativo X tem mais grupos hidrofílicos do que esse tensoativo Y. Então, ele contou, ele fez lá uma matemática louca, e ele vai dizer o seguinte, tensoativos com valores de EHL, que é o EHL, a sigla significa equilíbrio hidrófilo-lipófilo. Equilíbrio hidrófilo-lipófilo. Então, o que ele quis dizer? Ele disse que, quando esse EHL
tem um valor entre 3 e 6, isso quer dizer que os tensoativos com esse HL são lipofílicos, ou seja, eles têm mais grupos lipofílicos na sua cadeia do que comparado aos grupos hidrofílicos. Portanto, eles vão formar emulsões do tipo água em óleo. Ou seja, a fase externa é óleo. Quando os tensoativos têm valores de HL entre 8 e 18, isso quer dizer que esse tensoativo, ele tem mais grupos hidrofílicos quando comparado à porção lipofílica da molécula. Portanto, eles vão ser utilizados para o preparo de emulsões do tipo óleo em água, quando a fase externa é água. Entenderam isso aí, gente? Sim. Olha, se não entendeu, pode falar, viu? Então, ele criou esse sistema de HL justamente para, quando você tem um tensoativo que você não conhece, não sabe se ele é mais lipofílico ou mais hidrofílico, como eu vou saber que um tensoativo vai formar uma emulsão do tipo água em óleo ou uma emulsão do tipo óleo em água? Você calcula o HL, tudo bem? Então, você precisa, por isso que ele atribuiu esses valores aí numéricos, para você saber, não, pelo cálculo, ele dá uma equação, ele formou uma equação bonitinha, pelo cálculo aqui, o HL desse tensoativo é 4, tá? Eu fiz o cálculo e deu 4. Que tipo de emulsão, gente, eu vou obter com esse tensoativo? É água em óleo. Ótimo, água em óleo, perfeito. Então, gente, 2 ou mais tensoativos podem ser combinados para se obter um valor de HL necessário, né? E aí, como calcular esse HL, né? Como calcular esse HL? No sistema HL são atribuídos esses valores requeridos, né, para os óleos e substâncias semelhantes. Então, eu sempre todo tensoativo, gente, ele é uma molécula anfifílica, mas geralmente são óleos ou substâncias muito semelhantes a óleos, tá? E pelo sistema HL, os emulsificantes podem ser empregados, né? Tanto na fase oleosa, mais próximo ou da fase oleosa da emulsão pretendida. Então, assim, óleo mineral, ele tem um HL5. E pode ter um HL12. Porque o que acontece? O óleo mineral, dependendo do HL em que eu vou formar essa emulsão, por exemplo, eu vou misturar o óleo mineral com outro tensoativo. E aí eu posso ter diferentes números de HL. Então, dependendo do número do HL, é que eu vou dizer que tipo de emulsão é que eu vou ter. Se o HL final der 5, por exemplo, aqui, eu vou ter uma emulsão do tipo água em óleo, porque entre 3 lá e 7, eu vou ter o quê? HLs lipofílicos, tensoativos mais lipofílicos, que vão formar emulsões do tipo água em óleo. Agora, se o HL for maior que 7, entre 8, deixa eu ver aqui, entre 8 e 18, eu vou ter tensoativos mais hidrofílicos, e aí eu vou obter emulsões do tipo óleo em água. Então, quem vai mandar, gente, é o tal do HL, né? Então, quem fez essa escala foi o Griffin, tá? Esse moço aqui, estudioso, e aí ele fez uma escala de 18 a 0. E o que que ele diz? Olha, entre 0 e 3, eu tenho tensoativos, né? Quando eu tenho esse HL, eu tenho tensoativos que têm mais ação anti-espuma. Quando eu saio de 3, mais ou menos aqui, ó, a 8, eu tenho agentes emulsificantes, aí sim, que vai formar emulsão do tipo água em óleo. Aí, quando eu tenho aqui, ó, de mais ou menos 7 a 9, também funcionam como agentes emolientes, mas também funcionam como agentes emulsificantes. E aí, depois vem de 9 até mais ou menos 16, são os agentes emulsificantes do tipo óleo em água, porque são mais hidrofílicos. Mas esses aqui, ó, próximo do 14 até 13 a 15 são detergentes. E, por último, os solubilizantes. Então, veja, os tensoativos, eles têm outras funções além de emulsificante. Isso vai depender de quem? Do número do HL desse tensoativo. Tudo bem, gente? Não é um bicho de 7 cabeças. Só quero que vocês entendam o seguinte. Quanto maior é HL, mais hidrofílico é o tensoativo. Quanto menor é HL, mais lipofílico é esse tensoativo. Tudo bem?
Sim, professor. Vocês estão vivos? Vou parar aqui a apresentação, deixa eu parar aqui a minha gravação e explicar uma coisa para vocês. Interromper.